terapeuta é falido. Bem-vindo ao nosso Dose de Consciência, que é uma live que acontece toda terça e quinta ao meio-dia, onde a gente traz várias consciências sobre a espiritualidade, sempre dentro do conhecimento da apometria, sempre dentro dessa energia da apometria, né? Que é a ferramenta maravilhosa que eu trabalho e que eu vivo dela, né? Que eu tô sempre buscando conhecimento e trazendo informações em relação a ela. Eu trouxe várias coisas aqui bem importantes pra gente falar sobre todo terapeuta é falido. Você já reparou que quando alguém fala eu sou terapeuta, a primeira coisa que a pessoa pensa assim: ah, então você vive na luz, né? Aquela pessoa é boazinha, né? Ela é do bem, ela trabalha pra luz, então ela trabalha de graça, porque tem uma crença muito grande, né, em vários inconscientes coletivos de que todo terapeuta ele é falido porque ele trabalha de graça, porque ele trabalha na luz, ele é bonzinho, né, ele não usa o dom que ele recebeu da grande consciência, né, de Deus para ganhar dinheiro com isso. Nossa, eu recebo muitas e muitas mensagens falando isso para mim. Vocês não têm ideia quantas mensagens eu recebo das pessoas dizendo: nossa, você cobra? Como assim? Um trabalho espiritual, um dom que você recebeu, como que você cobra para fazer esse trabalho? Lá no Centro Espírita eles fazem de graça. Claro, eu não super concordo e tá tudo certo, né? Daí a pessoa vai no Centro Espírita. Eu também fui muito no Centro Espírita, mas o Centro Espírita não cobra o atendimento ali em si, mas ele precisa de muito auxílio para sobreviver. Não pensa você que aquele Centro Espírita todo, ele vive de vento. Não, ele vive de caridade. Ele vive de pessoas que ajudam. Então eu poderia agora também, né, mudar toda essa energia. A partir de hoje eu não cobro, mas todas as pessoas têm que me ajudar, tá? Porque eu sobrevivo disso, eu trabalho, né? Eu preciso comer, eu preciso pagar minha luz, né? Enfim. Então, e não que tá errado, eu acho que tá tudo certo, perfeito, como as igrejas e vários templos, eles sobrevivem de auxílio, de ajuda, de pessoas que dão dinheiro, de pessoas, né, que ficam sócias da biblioteca, da secretaria, como era lá no Centro Espírita que eu ia, né, você não pagava, mas você pagava, porque você tinha que se inscrever na secretaria, fazer parte, né, do grupo, e várias ajudas, tinha muitas ajudas, né, eu trabalhava lá para fazer a sopa e tinha várias coisas que aconteciam. Então as pessoas se doam, a gente levava todo mundo comida, café, né, pão, e a gente ia nos lugares e os lugares doavam pão. Então, claro, até faz muito trabalho de caridade o Centro Espírita, mas o trabalho de caridade que ele faz é caridade do outro, né? E tem que ter gente lá para limpar, e tem que ter gente, e é tudo lindo, né? Então é uma crença muito grande que tem dentro, que vem de muitos e muitos tempos, né, de que todo terapeuta ele é falido, porque ele não, né, ele vive de caridade, ele vive na luz, ele vive no amor. Então eu trouxe aqui várias coisas, né, eu dei fiz um estudinho aqui para trazer várias coisas pra gente falar sobre isso, que eu achei muito importante. Então, o padrão invisível da falência espiritualizada, né? Então, toda classe tem um arquétipo social. O terapeuta carrega o arquétipo de eu ajudo por amor, não por dinheiro. Então, olha só, é um arquétipo, você vive dentro de um inconsciente coletivo de que você ajuda por amor e não por dinheiro. E por que você não pode fazer por amor e ganhar com isso, né? Porque tudo tem que ser feito com amor, não é só o trabalho espiritual. Eu venho trabalhando muito sobre isso, que quando você está quando é que você sabe que você está na sua missão, né? Você sabe que você está cumprindo a sua missão quando você faz tudo aquilo que precisa ser feito dentro da tua vida com amor, com carinho, com respeito. Né? Então tem que dar amor, tudo você tem que fazer amor, porque se você fizer com ódio, com raiva, você não recebe uma energia boa daquele dinheiro. Aquele dinheiro ele vem contaminado de raiva, de ódio. Então você tem que dar
com amor, né? Quando eu era técnica de enfermagem, trabalhava no hospital, eu tinha que fazer o meu trabalho com amor. Eu não podia trazer energia ruim para as pessoas, maltratar, brigar, xingar. As pessoas chegam lá com dor e desespero, muitos revoltados, brigando. Quantas vezes quebraram o vidro do hospital, invadiram, né, por ódios, por raivas, por causa de pessoas que estão morrendo. E assim, você tem que ter uma empatia pelas pessoas. Porque se você agir com raiva, você tem que, primeira coisa, saber que você está dentro de um local aonde as pessoas chegam todas com dor. Ninguém vai para o hospital passear. Ninguém vai para o hospital ir lá visitar o doutor e tal, né? Você vai, ainda mais numa emergência como eu trabalhava. Era campo de guerra. Chegava lá mal mesmo. A gente tomava tiro, facada, enfim, várias coisas, acidente. Uma vez chegou uma pessoa que caiu, foi pular a cerca de uma casa e o ferro atravessou no braço, tava lá, tiveram que serrar a cerca e trazer junto. É uma loucura. Agora imagina se eu, né, faço de má vontade. Se eu trato as pessoas com ódio, com raiva. Então eu tô ali dentro do meu trabalho, mas eu tenho que dar amor. Não é diferente de ser terapeuta. Hoje eu trabalho só como terapeuta e eu dou o mesmo amor. O mesmo amor que eu posso dizer com toda certeza que eu atendi os meus pacientes, que eu conversava, que eu dava carinho, se eu via que eles estavam em dor de sofrimento, eu dou para os obsessores hoje. É o mesmo sentimento, eu converso, eu quero passar a mão, eu quero dar um carinho, se eu pudesse dar um colo, sabe? É a mesma coisa quando eu furava o braço, né? Quando eu ia pegar um acesso, furava, porque né? Quando eu ia pegar uma veia das pessoas, nossa, eu apertava e explicava, botava em cima da blusa para não doer o braço, sabe? Porque doía no meu. Aí eu puxava a blusinha, botava ali em cima, passava algodão. Daí explicava, olha, eu tô apertando bastante, porque quanto mais eu aperto, menos dor você sente da agulha, por isso que eu tô apertando. Não é porque é pra maldade, tá? É pra você não sentir tanta dor da agulha, porque eu não gosto da agulha. Olha só, você dá amor, você entrega amor, né? Porque eu fazia para aquelas pessoas o mesmo que eu queria que fizesse para mim. Eu tinha medo da agulha também, não gostava, que me incomodava. Na hora que eu tirava, eu não tirava assim, eu tirava com calma, né? Eu lembro que tinha pessoas que apertavam o algodão em cima da agulha e tirava. Quando faziam aquilo em mim, aquilo doía muito. Eu disse, nossa, então não vou fazer para os outros. Então eu vou deixar o algodão mais soltinho, não vou apertar. Depois que eu tiro a agulha, eu dou uma apertadinha. E eu não vou botar aquele esparadrapo assim apertado, eu vou tentar fazer um curativinho que não corra o risco de sangrar, mas que não doa muito. Sabe? Então você vai fazer com amor. E isso não é diferente aqui na apometria. Quando o paciente chega para fazer uma consulta comigo, eu pergunto, qual é a tua dor? O que você está sentindo? O que é que você busca? Nossa, naquele momento ali que aquele paciente abre seu coração me contando da sua dor, aquilo me dói bastante. Eu procuro me colocar no lugar da pessoa. E eu sei os padrões negativados, eu sei as dores, eu sei tudo que acontece com ele naquele momento, porque eu sei que ele não está enxergando, que ele está com vários véus, com várias cordas, com várias correntes. Eu sei que ele está com obsessor. Quando eu tô fazendo aquela anamnese, aquele momento ali de conversar com o paciente, né, de saber a dor dele, eu já tô vendo vários padrões. Eu tô vendo que ele tá botando a culpa no outro e a culpa é dele. Mas eu não posso falar isso. Por que eu vou fazer isso? Ele vai ficar triste. Né? Eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter jeito, eu tenho que ter cuidado com ele. Né? Eu não posso machucar as pessoas assim do nada. Então eu tenho que ter jeitinho para falar com ele, porque eu gostaria que fosse comigo, porque se vier com agressividade, nossa, é que nem um obsessor um dia, né, o pai Bará chegou e falou que ele era ladrão mesmo, que ele tava roubando, né, o obsessor, e ele disse, nossa, que ignorância, eu vim aqui para ser atendido e tô sendo escorraçado. Claro que um caso é diferente, né, do obsessor, né,
naquele momento, porque ele não conseguia enxergar que ele roubava, que ele fazia muita maldade. Então daí o guardião chegou para conversar com ele, né? Não chegou no campo, ele que conversava com o guardião estava, né, ali no campo, né? Então ele falava, né, o guardião não respondia, eu não ouvia, porque não estava aqui na carne, estava incorporado, né? Quem estava incorporado era o espírito. Então, como é que eu vou, né, fazer assim, né, nem aquele espírito obsessor pensa, eu vou fazer, as pessoas vão pensar a mesma coisa, eu vim aqui consultar com a Miriam vai me agredir, vai me xingar, vai dizer que eu tô errada, que eu sou a peste, que eu que sou isso. Quantas pessoas vêm fazer consulta comigo e elas reclamam que tem magia no campo e elas fizeram várias magias, né? Eu podia só nessa conversa já dizer, gente, plantação e colheita, mas não posso fazer isso. Eu tenho que trazer consciência, lucidez para aquela pessoa. Então, olha que diferença que tem da técnica de enfermagem Miriam para apômetra Miriam, para terapeuta Miriam. Não tem diferença, né? Eu ajo da mesma forma. Eu procuro dar o melhor de mim naquele momento, né? Porque quando você dá o seu melhor, é o momento que você tá cumprindo com a sua missão, né? Então isso é uma das coisas. Então o resultado para quem é terapeuta e cobra é sentimento de culpa, de cobrar, medo de se posicionar, vergonha de vender. Você tem vergonha, você tem medo de se posicionar, você se sente culpada por cobrar. E as pessoas falam pra mim, você cobra um trabalho espiritual, uma coisa que um dom que você recebeu. Digo, nossa, aquilo, vou te falar bem a verdade, aquilo, né, bate às vezes assim de uma forma meio esquisita em mim. Com tudo que eu busco, ainda bate. Nossa, parece assim que eu tô fazendo uma coisa horrível, né? Parece que eu tô sendo um monstro. Daí eu fico pensando, nossa, eu estudei tanto, eu busquei tanto conhecimento, eu paguei tantos cursos, eu trouxe tanta informação para dentro do meu campo, né? Eu mudei tanto, eu me transformei, eu fiz tantas coisas para conseguir chegar agora onde eu tô. Qual é o problema eu cobrar? Claro que eu tenho que cobrar o meu conhecimento, a minha verdade, tudo que eu busquei, né? Eu preciso disso, mas a gente se sente culpada, tem vergonha, tem medo de vender. Esses dias eu tava aqui na minha casa, eu tava lá na frente, no meu, né, eu moro numa casa, e eu tava na calçada, tava recolhendo uns lixinhos, tirando umas graminhas lá das coisas. E aí veio uma vizinha, né, uma pessoa que mora do outro lado da minha rua, né, e veio assim, disse assim, porque eu tenho um logo do Arcanjo Miguel na frente da minha casa, falando que ali é apometria, né? Mas eu não trabalho, não atendo na minha casa. No passado eu atendi, agora não atendo mais. Atendo ainda, mas não atendo presencial mais, né? Com ninguém, né? Então, às vezes atendo na minha casa, às vezes eu atendo na clínica, depende da energia, né? Conforme for, a gente tem que ir num campo de força mais forte, ou então aqui. A Casa Evolução não tem como eu atender aqui em casa, eu tenho que atender lá, né? Aqui tem minha sala, já fiz todo um espaço bem confortável para mim trabalhar, porque eu moro sozinha, né? Então é bem tranquilo. Mas a Casa Evolução não posso atender na minha casa porque eu atendo muitas pessoas ao mesmo tempo, então eu preciso de um campo de sustentação mais forte, né? Não pode, a equipe espiritual não permite que eu atenda a Casa Evolução aqui. E aqui só depende do número de pacientes. Se eu tiver X, posso atender, se eu tiver Y, não posso mais, tem que ir para a clínica, que lá tem, então, tem toda uma situação. Então daí a vizinha me chamou, e tem a ver com essa situação toda. E ela disse assim, eu preciso fazer um atendimento contigo. E ela nunca falou comigo, assim, sobre meu trabalho, né? Porque eu não sou uma pessoa de conversar com muitos vizinhos, assim, sobre a minha história, né? As pessoas sabem que eu era da enfermagem, sabem que eu fui casada, sabem que eu tinha um filho, sabem que eu tô sozinha, porque estão vendo os movimentos, né, acontecer, né? Então, imagino que saiba, né, alguns, né? Sabe que agora eu trabalho com apometria, porque tem, né, o logo bem grande, o mesmo que tá aqui, ó, esse mesmo aqui, ó. Essa imagem aqui, escrito apometria, é o que tá na frente da minha casa, bem grande, do Arcanjo Miguel. Então, ela queria ver, porque tu trabalha com isso, né? O que é isso? É desobsessão? Eu digo, mais ou menos uma desobsessão. E aí ela queria saber quanto que é. Eu queria marcar uma consulta. Eu digo, tá, eu te dou meu telefone, daí tu liga pro meu secretário. Eu fiquei com vergonha. Eu me senti com vergonha naquele momento de dizer pra ela que eu tinha um secretário, porque parecia que eu tava me aparecendo, sabe? Eu digo, eu tenho um secretário, como vou dizer que eu tenho um secretário? Aí eu fiquei com vergonha, sabe? Porque eu não converso com eles, né? E fiquei com vergonha, assim, dela
ela vê o lugar, né, que hoje eu me encontro, né? E daí ela disse, eu queria ver quanto que é a consulta, e eu não conseguia dizer o valor da consulta. Ai, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Olha a crença, olha o padrão, olha que coisa horrorosa. Eu disse, a minha consulta é R$300, assim, apavorada, né? Porque talvez ela não tivesse. Não que eu acho que eu não mereço, né? Bem pelo contrário, eu acho que a consulta tá perfeita. Porque eu atendo com a Camila, né? Tem toda uma equipe, não é assim, ai, né? Então, e mesmo que fosse, né? Então a gente divide o valor, né? Eu e Camila e tal, e a gente tem funcionário, então tem toda uma situação. E daí eu fiquei meio assim, então nunca eu não acho, o valor é perfeito, né? Mas eu fiquei constrangida. Então, olha como tem crenças, né? Se você parar pra pensar, olha pra mim ali, que horror, né? E ela, tá, vou ver direitinho então pra marcar consulta com você, porque a fulana me indicou, né, consultou contigo e amou. Digo, ai, que bom, né? Porque as pessoas que moram perto de mim, elas não sabem muito do meu trabalho, né? Elas sabem que eu era técnica de enfermagem, do meu trabalho espiritual, as pessoas não têm muito conhecimento, porque faz muito tempo que eu me enclausurei, né? E comecei a viver a minha missão, né? Então, saí do hospital, me separei, meu filho foi embora, foi ter a vida dele, casou, né? Então, vivo sozinha, então fiquei muito enclausurada, buscando conhecimento, estudo e me preparando. E daí veio formação, né? Veio, né, a ideia de, né, ter um curso online e tal, né? Agora eu tava ali preparando, né, a mesa dos novos alunos que entraram, né? Todo o material, eu e meu filho maravilhoso, assim, bem feliz, assim. Então tem todo um movimento, né, acontecendo diferente que as pessoas não sabem ainda, né? Muitos nem sabem que eu trabalho na internet, né? Que eu faço já há muitos anos, eu faço live, faço vídeo na internet. Então as pessoas não sabem, né? E daí tu fica assim, então a gente fica sempre com medo de mostrar que nós somos trabalhadores espirituais e que cobramos por isso. Camila, meu Deus do céu, para começar ela já disse assim, se é trabalho para saúde eu nem cobro. Ela já tem a crença assim, Camila é pior que eu assim, né? Então a gente vem, né, desses arquétipos tão enraizados, né? Eu acho muito engraçado, porque Camila trabalha com magia, né? Magia da luz, né? A gente imagina, a gente não faz nenhum trabalho, né? Então ela disse assim, não serviço pra saúde, se for criança, então daí eu não cobro mesmo. É uma loucura, né? Daí eu digo, calma só um pouquinho, Camila, não é assim, né? A gente tem que começar a olhar de uma forma diferente a espiritualidade. Mas eu ganhei isso. Camila, então, é muito forte isso, porque ela traz os arcturianos, pleidianos, né? Ela que traz toda a equipe espiritual. Eu ganhei isso, eu não posso cobrar. Eu digo, não, calma. E eles estão nos mostrando, né? Através da apometria, né, que eu trabalho, né, pode sim, né, quantas mães de santo aí, Camila não é mãe de santo, né, não trabalhamos com religião, mas cobra os trabalhos, cobra as coisas, né, cobra jogar, Camila joga carta, joga baralho, joga, né, cobro, né, ela disse, meu Deus, as pessoas cobram R$500 pra jogar uma carta, e eu cobro 150, eu digo, tá tudo bem, Camila, tem pessoas que cobram mesmo, né, a sobrinha dela um dia disse, nossa, eu paguei R$500 pra jogar uma carta, e a pessoa nem me atendeu, a pessoa mandou mensagem, meu Deus, né? E Camila fica ali 1 hora ao vivo com a pessoa, falando, contando tudo, né? Tem toda a mediunidade linda. E a gente tem essas crenças, né? Esses padrões ainda tão negativados, né? De que tudo que a gente recebeu do plano espiritual, a gente não pode cobrar, tem que ser tudo de graça, né? Porque a maioria dos terapeutas não vive... Então, assim, olha só, daí eu trouxe várias informações que eu busquei. Por que a maioria dos terapeutas não vive da terapia? Não estuda um negócio, só a técnica, né? Muitas pessoas, e olha assim, isso é verdade, não estudo o negócio, né? Eu custei admitir que eu tinha um negócio, que eu tinha uma empresa. Eu custei admitir que não era só um trabalho espiritual, só uma técnica, que eu tenho uma empresa, que eu tenho funcionários, que eu tenho pessoas que trabalham, que eu tenho uma empresa, que eu tenho, né, que pagar imposto de renda, que eu tenho, né? Nossa, para mim poder fazer todo esse trabalho todo estruturado que eu tenho na internet, eu tenho uma empresa e eu pago imposto de renda e eu tenho toda uma situação. Então, por quê? Porque a gente não olha para isso. A gente acha que o trabalho espiritual não precisa de nada disso, não precisa cobrar, mas tu não cobra, tu não trabalha. Se tu não cobra, se tu não age com o teu trabalho como uma empresa, tu não trabalha. Porque hoje em dia não dá mais para botar uma plaquinha na frente da casa e esperar que alguém passe e queira consultar. Imagina, agora que havia um cliente, né? Que a minha vizinha chegou agora.
Né? Então presta atenção, não sai na rua, não me mostra pra ninguém, né? Eu tenho que vender meu peixe, né, gente? E eu trabalho na internet, então é através da internet que eu vendo meu conhecimento, que eu vendo meu trabalho, né? E várias coisas que eu faço. Então a gente não age, né? A gente não age como se fosse um negócio, como se fosse técnica, né? A gente não entende de vendas, é verdade, não entende de marketing, de posicionamento, e é verdade. Gente, quando eu fui entender de marketing, que eu comprei vários cursos para entender sobre isso, de se posicionar, de saber se posicionar, há pouco tempo que eu quero dizer, uns 4 meses ou mais, é bem pouco tempo, né, gente? Eu comprei um curso muito importante para aprender a falar direito, para me posicionar, para tirar os vícios de linguagem, que eu falava né, não, foi muito difícil parar de falar, para mudar os vícios, para mudar a forma de falar, de se posicionar, para trazer a coisa de uma forma mais limpa, de uma forma mais clara, mais branda, e nós não achamos que isso é importante. Não, isso não tem importância nenhuma, se eu chegar lá, abrir a câmera e sair falando, e eu tenho muitas partes muito enraizadas minha, né, que eu gosto de conversar, eu gosto de me manifestar, eu gosto de me expor, né, conversando sobre o trabalho mesmo, né, e acabo que trago muitas coisas minhas também. Então eu gosto de ser muito natural, né, eu gosto da parte de ser eu mesma, né, procurar trazer de uma forma bonita, né, não vir com vocabulário chulo, né? Mas ser eu, não deixar de ser eu, né? De ter a minha essência, essa minha forma. Então a gente não entende que ser um terapeuta precisa de tudo isso. Você precisa entender de marketing para você trabalhar, você precisa entender de se posicionar, você precisa entender de venda, você tem que saber que você tem uma empresa, né? Porque para você trabalhar com marketing, você tem que ter uma empresa. E como que você vai fazer todo esse trabalho sem cobrar? Né? Não vai, daí você vai precisar trabalhar em outro lugar. Você vai ter que ter outro emprego para sustentar a sua vida, porque você precisa sustentar. A espiritualidade de luz traz toda essa informação. Você precisa trabalhar, ganhar dinheiro para poder comprar comida, comprar roupa, pagar luz, água, poder fazer essas coisas. Precisa do trabalho. E aí, se você trabalha fora, você não tem tempo para estudar para a espiritualidade. Você vai ter um tempo bem reduzido, cansada, curto. Você vai estar conectado com todas as energias negativas. Não é verdade? Presta atenção. Se você for trabalhar fora, você tá na Matrix, né? Porque é difícil. Eu admiro muito quem consegue estar na Matrix e estar no plano espiritual firme. Porque é desafiador. É bem desafiador você estar nos dois. Então, você precisa ter uma renda, você precisa sobreviver. Então, você estuda toda a parte do conhecimento espiritual para você trabalhar com isso, como eu lá busco vários conhecimentos para trazer por formação e apometria, né? Estudo bastante, estudo sobre o ego, estudo sobre várias coisas importantes, sombras e tal, tô buscando muito conhecimento sobre isso. Então, traz pro curso, né? Precisa estudar, precisa de um tempo. Precisa estar livre para fazer live, né? Você precisa estar livre para fazer live, para fazer vídeos, porque você tem que se mostrar. Porque quem não é visto não é lembrado. Isso aqui é minha venda do meu trabalho, né? De todo o meu trabalho, de tudo que eu faço. Eu não tô aqui só falando agora de formação em apometria, porque as inscrições fechou da formação. Mas eu tenho atendimento, eu tenho a Casa Evolução, eu tenho outras coisas. Então, entende? Então, o meu trabalho é me mostrar. E como é que eu me mostro? Como é que é o meu trabalho? Ah, mas teu trabalho é espiritual, tu traz consciência, tu ajuda as pessoas. Ajudo muito. Tenho certeza, porque muitas pessoas voltam com feedbacks muito lindos pra mim. Nossa, caiu a ficha, caiu um véu, eu acordei, percebi o obsessor, né? Tô aprendendo a lidar com o obsessor. Então, eu trago conhecimento, eu trago consciência, auxilio as pessoas, esse é meu trabalho, né? Então, preciso, e tudo isso tem um custo, eu não tenho como fazer isso sem gastar nada, precisa de várias coisas, várias ferramentas, e todas são pagas. Então, né, eu preciso cobrar pelo meu trabalho, porque senão como que eu vou sobreviver? Como que vai ser?
Então eu trabalho fora, eu não vou ter tempo de fazer nada disso. Porque esse é o trabalho. Esse é o meu trabalho. Então é maravilhoso, então a gente vai aprendendo, né? Então é muito, muito lindo. Eu trouxe mais aqui, o que eu trouxe mais? Troca um tempo por atendimento barato, exatamente. Quantas pessoas? Ai, vou cobrar bem baratinho, porque tem segurança, medo da pessoa não gostar, ou da pessoa achar que foi ruim, que não valeu a pena. Porque sempre tem aquela coisa, né? Será que a pessoa vai achar que vale a pena? Ai, pagar R$300 por um atendimento espiritual, gente, será que vale a pena? E aí é você que tem que se validar, é você que tem que ver se o teu trabalho vale R$300. Se você pagaria R$300 pelo seu trabalho, nossa, eu digo pra Camila, eu queria fazer uma consulta comigo por semana. Eu queria mesmo, comigo e com ela, né? Trazendo os mentores, buscando vidas passadas. Porque eu acho surreal, eu digo pra Camila, o que a gente pode dar de melhor pros nossos filhos, né? Porque a Camila tem os filhos delas e eu o meu, é o atendimento de apometria, porque isso é ouro. A pessoa vai limpando o campo, vai trazendo as vidas passadas, trazendo consciência, lucidez, isso aí é transformação. Então eu não tenho problema nenhum. Eu não acho. Eu pagaria sim R$300 pelo meu atendimento. Muito tranquila. Né? Porque é um atendimento que cura, transforma, te limpa do umbral, tira os espíritos. Se você tiver com aquilo ali, você não vai ganhar mais dinheiro. Não é verdade? Quantas pessoas me procuram e dizem assim, Miriam, minha vida não vai pra frente, minha vida tá travada, o dinheiro não chega, né? O relacionamento não acontece, tá aí triste, infeliz, tô com ansiedade, tô com angústia. Eu sei que ela tá cheia de obsessor. Eu sei que ela tem vidas passadas presas, travada. Eu sei que tem um monte de programas da encarnação ali. Se ela não buscar esse atendimento, ela não vai ir pra frente. Ela pode se negar há muito tempo e não precisa ser só comigo, em vários lugares. É consciência e limpeza energética, consciência e limpeza energética. Sem esse caminho, você não vai conseguir. Porque os espíritos obsessores não vão deixar. Você entende? Eles não vão deixar você prosperar. Porque você matou, violentou, fez qualquer coisa em outra vida, eles estão ali no teu campo, atrapalhando tua vida, os cobradores kármicos. Tua vida passada está ali ressoando, trazendo dor e sofrimento para você. Os espíritos obsessores estão pingando, eu costumo dizer que nem piolho, pingando em você. Porque você tem ódio, tem raiva, tem mágoa, tem rancor, fala mal dos outros, faz fofoca, trai, engana, mente. Fuma, bebe, se droga, transa com qualquer um, faz várias coisas erradas, trabalha de mau humor, xinga as pessoas, fala mal do teu vizinho, fica com o olho gigante em cima do outro e não olha pra você. Isso aí faz você pingar o obsessor. Então, quem não tá assim? A humanidade tá assim. Por que a humanidade tá assim? Porque a humanidade não tem a consciência, não é porque não presta, nós somos lindos, nós somos ouro, nós somos filhos de Deus Pai e Mãe. Nós somos parte da grande consciência. Então nós somos divinos. É por falta de consciência, de conhecimento, falta de entender, falta de saber. Então se você não entender, se você não buscar esse conhecimento, que é a apometria, limpar o teu campo e não buscar esse conhecimento, me diz como que a sua vida vai pra frente. Não, me diz. Não é... Eu sei que é a minha ferramenta, que eu trabalho, que eu vendo com isso, mas me diz como. Vamos estudar, vamos entender. Você tá cheio de obsessor, travando a sua vida. Você não sabe por que eles estão ali, porque você não tem conhecimento. Você não sabe o que fazer para eles saírem. Você não sabe. Você tem cobrador kármico ali, ferrando a sua vida. De toda a humanidade, todos têm. Todos, encarnou, tem. Conhecimento. Não é conhecimento. Então a sua vida não vai pra frente se você não fizer uma apometria e trouxer a consciência. Se você não começar a olhar para o plano espiritual, não vai pra frente. Se você não limpar esses obsessores, tirar primeiro esses que você atraiu pelo jeito que você age errado. Depois ir buscando suas vidas passadas, seus cobradores, cara, não vai, sua vida não vai pra frente. Não tem como. Não tem como, sem consciência, sem lucidez, sem limpeza, não vai. Tá, eu vou lá no centro espírita limpar meu campo, tirar os obsessores. Beleza. Eu vou na igreja, eu rezo, eu oro. Lá tem Deus. Tem. Eu vou no centro de Umbanda, Preto Velho vem, o Exu vem, me limpa. Vai. E aí, depois, o que você vai fazer depois disso?
Qual é o próximo passo? Você sabe? Não sabe. Continua agindo da mesma forma. Atrai tudo de novo, outras energias. Não tem como, entende? As religiões, elas te ajudam muito, elas te limpam, elas trazem muita coisa linda para você. Mas você tem que ter consciência, você tem que auxiliar a religião, porque tem a sua parte, por isso que você tem o livre-arbítrio. Se você não fizer o seu movimento, nada vai acontecer. Você limpou, deu uma relaxada, mas amanhã ou daqui 5 minutos saiu da igreja. Um dia um espírito obsessor disse assim, meu Deus do céu, a paciente saiu da igreja orando ali fervorosamente, Pai nosso que estás no céu, ali com toda a força, sentindo toda a energia, saiu dali, foi para casa, xingou o marido, brigou com o filho, tratou todo mundo mal, brigou por causa de alguma coisa que aconteceu lá. Meu Deus, cadê o discernimento? Não tem, não sabe que aquilo ali atraiu tudo que ela acabou de limpar. Aqueles que ela limpou foi, mas veio outros, atraiu tudo de novo. Por isso que você sai em 2, 3 minutos, você já tá ferrado de novo. Cadê a consciência? Cadê a sua parte? É a sua parte. Sem o trabalho de apometria que limpa e traz consciência, não tem como. Você precisa buscar consciência, conhecimento, saber qual é o próximo passo. E suas vidas passadas. Se você não se elevar, você não se libera delas, nem dos cobradores kármicos. E você sabe disso? Tem esse conhecimento? Não, Miriam, eu não vou gastar com isso. Tá? Tudo bem, escolhas. Eu não quero olhar para a parte espiritual agora, sabe? Uma coisa que eu escuto muito. Eu não quero nem olhar para isso agora, eu não tô preparada. Agora não. Acha que vai ser quando? Se tudo tá dando ruim porque tá faltando isso. Vai ser quando? Falta de conhecimento, né? De consciência que eleva. Não, agora eu não quero me dedicar para isso, não tô preparada. Tô muito ruim, não tenho tempo, tô cansado, não tenho dinheiro. Nem vai ter. Nem vai ter, porque não tá olhando pro ponto crucial. Não tá olhando lá pra ferida. Se não olhar pra ferida, não vai vir o resto. Você quer olhar pra tudo, menos pra ferida. Não, agora não, nem pensar. Não. E eu tô passando por esse processo agora, um processo bem sério. Que eu olho só para o espiritual e não olho para o meu corpo físico que está chorando, gritando. Então, também está em desequilíbrio. Está em desequilíbrio. E eu estou buscando o equilíbrio. E não é um caminho assim leve. Você precisa fazer vários movimentos. Sem movimento, tanto indo para o espiritual quanto vindo para o físico, tem que ter movimento. Depende de mim. Ninguém vai me botar dentro de uma academia e botar a fazer exercício, me levar no colo, obrigada, me pegar, não. Senão não funciona. É eu que tenho que querer fazer essa mudança. É eu que tenho que levantar cedo e ir para a academia. E fazer os exercícios e ver o quanto isso é importante para o meu corpo. Que meu corpo está em dor e sofrimento, porque eu fico muito tempo sentada no chão, não faço exercício, a minha musculatura está flácida, eu estou sentindo dores. É eu que tenho que ter consciência disso. Ninguém vai fazer isso por mim. E ninguém vai fazer por você, mostrar para você que você está cheio de obsessor, que você tem vidas passadas, que você tem cobradores kármicos. Ninguém vai fazer isso, é você que tem que ir buscar este conhecimento. Limpar o seu campo e buscar esse conhecimento. Então, é muito lindo. Então, mais um pouquinho aqui. Ó, outra coisa assim, ó. Acham que ser espiritual é não falar de dinheiro. É outra coisa, né? Que muitos terapeutas têm. Ser espiritual é não falar de dinheiro. Não, eu nem quero olhar para o dinheiro. Dinheiro é uma eu faço isso, né, gente? Dinheiro é uma consequência. Quanto mais elevado você tá, quanto mais no caminho você tá, o dinheiro é uma consequência. Não, eu tenho que olhar para o dinheiro.
Tem que olhar assim, eu quero dinheiro, é uma energia linda, maravilhosa, divina. Claro que também sei que que ele é consequência, faz parte do caminho evolutivo. Né? Isso nós terapeutas fizemos. Esperar ser reconhecido em vez de aprender a se comunicar. Quantas pessoas esperam ser reconhecido em vez de aprender a se comunicar, a buscar a sua libertação? Como eu lá, né? Eu fui buscar um curso para aprender a falar melhor. Então você vai buscando. Então, frases para usar. Terapeuta faz 1000 cursos, mas o problema nunca foi a técnica. O problema é que ninguém ensina a viver daquilo que aprende. E é verdade. Ninguém ensina você a viver daquilo que você aprende como terapeuta. Mas hoje, a espiritualidade de luz está trazendo, né, várias informações. Porque a internet, o trabalho digital, ele veio pela espiritualidade de luz, são tudo coisas da luz. Por que são coisas da luz? Por que você vai vendo que é da luz? Também é usado para o mal, mas tudo é dual, né? Não esquece, tudo tem os dois lados. Porque quando você vem falar sobre algo bem importante que vai auxiliar a humanidade, você usando a internet, você alcança o mundo inteiro. Como eu trabalho, eu alcanço o mundo inteiro. Eu não venho aqui falar coisa para atrapalhar a vida das pessoas. Eu venho aqui falar algo para trazer conhecimento e consciência. Sempre dentro de tudo que eu tô buscando, né? Cuidando para não machucar ninguém. Né? Então, sempre isso. Então, você entra para a internet, para o marketing digital, para trabalhar, para mostrar para o mundo inteiro. Então, eu tenho pacientes de toda parte do mundo, pacientes e alunos, né? Mas tem gente que também usa para o mal, né, a internet. Então, como falei, tudo é dual, né? Depende de como você usa. Então, a internet, ela não veio para o mal. Só que não nos foi ensinado para nós, terapeutas, que a gente pode, sim, auxiliar os nossos pacientes através da internet. Muitas pessoas me perguntavam, mas você faz atendimento de apometria online? Sim, porque o espírito não tem espaço-tempo. Você fica aqui ouvindo eu conversar com você, como estou aqui agora, estou aqui trabalhando. Só que isso não foi ensinado, mas hoje está sendo ensinado. Se não tivesse, eu não estava aqui agora. Hoje está sendo ensinado. Essa é uma das coisas que eu quero muito trazer para as pessoas, para os terapeutas, esse conhecimento, para que os terapeutas possam se manifestar na internet, possam aprender. Essa é uma das minhas missões, né? Junto do meu filho que trabalha comigo na parte de marketing, que sabe muito, né? Eu quero muito trazer, porque ele é uma pessoa muito iluminada, né? Muito da luz, muito conectado com a espiritualidade. Então, a gente precisa mostrar para as terapeutas que elas podem sim trabalhar na internet, que elas podem divulgar os seus trabalhos, que elas podem ter muitos pacientes à distância, que elas podem cuidar muito das pessoas à distância e que isso é luz, isso é amor. E quanto mais pessoas, se você já parou para pensar que isso pode ser uma energia, pode não, né? Que é uma energia, pode não, é uma energia negativada que traz isso pra gente, que ser terapeuta, que trabalhar pra luz não pode cobrar, que não pode isso, que não pode aquilo, e que a gente não pode se manifestar desta forma, porque quanto mais a gente fica escondidinho dentro de casa, menos pessoas estão sendo curadas. E você que é um soldado da luz, que já trabalha com apometria, você não acha que chegou a hora de você se mostrar para a humanidade através do marketing digital da internet? Mostrar o seu trabalho lindo, maravilhoso e ajudar a salvar? Porque quem é que cresce na internet? Quem não faz trabalho espiritual, quem traz coisas não muito boas para as pessoas. Por que a gente não tem que crescer e se espalhar? Se espalhar, trazer a palavra. Essa é outra coisa que tem vindo muito no meu mental. Nós temos que se espalhar, nós temos que vir muito para a internet. Todo mundo falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre a grande consciência, sobre o ego, sobre os espíritos perdidos, trazendo o Arcanjo Miguel, trazendo toda a energia de luz. Nós temos que ser a grande maioria. Nós somos 144 mil soldados da luz convocados para auxiliar o planeta a se elevar.
para levantar o umbral, para tirar os irmãos de dor e sofrimento. Ontem na Casa de Evolução, nós atendemos muitos irmãos. Era um deslizamento, tinha muitos que estavam subterrados. Muito. Foi muito lindo. É muito maravilhoso. Então, isso é outra coisa, né? Então, a gente tem que parar de fazer 1000 cursos e se dedicar a algo que cante no nosso coração. Por exemplo, eu sou apômetra, sou Theta Healing, sou reikiana, sou humanoterapeuta. Mas se eu olhar para todas elas, eu não vou conseguir ser boa em nenhuma. Até que quando chegou a apometria na minha vida, veio isso é a minha parte. É isso que eu quero. Mas claro, você pode ser muito, muito dedicado a uma técnica e ter apometria para fazer os encaminhamentos. Porque sem apometria você não pode fazer os encaminhamentos. Sem apometria você não pode desdobrar os corpos do teu paciente e encaminhar obsessores vidas passadas. Você precisa desse campo da apometria para fazer o trabalho profundo. Se você estiver fazendo um trabalho de Theta Healing e você sentir que tem obsessor no campo do teu paciente, você precisa ter comandos para encaminhar esse obsessor. Porque você precisa também estar num campo de força sustentado para fazer o trabalho. Então, a apometria ela te auxilia em todas as técnicas, né? Então, a ferida, olha a ferida da terapeuta. Eu cuido de todo mundo menos de mim. Quem é isso assim? Fala aí, levanta a mão, sou eu. Não, agora eu tô cuidando de mim, né, gente? Tô cuidando de mim. A pessoa ajuda os outros a prosperar, mas a conta dela tá atrasada. Ela ensina equilíbrio emocional, mas entra em crise quando o boleto vence. Isso não é falta de espiritualidade, é desorganização, mais crenças inconscientes. Então, nós temos muitas crenças inconscientes, né? Ajudamos todo mundo, auxiliamos, né? Porque temos isso já. A humanidade já tem isso, né? Mas nós que viemos com esse dom, né? De sermos terapeutas holísticos, a gente já tem essa coisa de querer auxiliar todo mundo, né? Ajudar todo mundo e se abandonar. Eu vi isso agora na íntegra, na carne, né? No momento que eu tive o desbloqueio, a desprogramação celular, né? De tudo que eu tava fazendo com o meu corpo, né? Que eu recebi essa cura no dia 11/11. Foi uma cura muito grande, né? Que eu caiu os véus da ilusão, os véus de Maia, né? Então eu recebi uma desprogramação muito grande. Aquele dia eu vi o quanto eu não cuidava do meu corpo. O quanto eu carregava todas as sacolas para os outros não carregar, para não fazer, os outros não carregar peso, mas eu não olhava para mim. É tanta coisa que eu vi que foi muito doloroso para mim. Eu me abandonei muito, por muito tempo. E agora estou me buscando. Agora eu estou olhando para mim, cuidando de mim, prestando atenção, estou me tratando um psicólogo, estou cuidando do meu corpo e não estou abandonando o espiritual. Estou com as 3 áreas da minha vida buscando equilíbrio. Não está em equilíbrio ainda, porque a parte do físico está totalmente em desequilíbrio. Eu estou buscando. As outras 2 áreas já estão equilibradas, né? Já estou me tratando 2 vezes por semana e o espiritual é o amor, né? É aquela coisa assim que chega a ser compulsiva, né? É muita coisa. Então, tabu espiritual sobre o dinheiro, gente. Dinheiro é energia. Todo mundo fala, né, que dinheiro é energia, né? Mas quem fala isso e continua pobre, né? Não entendeu nada, porque a energia precisa fluir. Então, olha só, quantas pessoas que pensam que dinheiro é energia, que tem essa consciência, mas que trabalha com energia e não quer cobrar. Continua achando que não precisa cobrar. Continua achando que tem que deixar essa parte. Você consegue, se tem que estar tudo em equilíbrio, você dá a sua energia, você não tem que receber algo pela sua energia que você doou. Aquela pessoa não tem que querer aquela energia, porque se você dá, a pessoa continua lá fazendo tudo errado. Imagina se eu atendesse todo mundo de graça. A pessoa ia vir, isso aconteceu no começo, a pessoa ia vir limpar o campo e ia dizer que tudo tá dando errado por causa dos obsessores. Tudo é os obsessores. Tudo é os obsessores, tadinho, meus irmãos, meus lindos. Eles atrapalham mesmo, eles fazem bagunça na tua vida. Mas você abre a porta para eles, né?
Então a gente tem, né? Você tem que trocar energia. Tem que trocar. Você faz a sua parte, estudou, buscou a técnica, trabalhou, né? Se dedicou. Agora você vai lá, auxilia aquela pessoa com tudo aquilo que tu tem buscado, né? Cuidando de você. É uma troca, você dá, você recebe. Não é assim? Isso é o equilíbrio, né? É muitas coisas, então. A nova era do terapeuta profissional. O mundo não precisa de mais terapeutas iluminados e pobres. Precisa de terapeutas bem pagos, bem cuidados e com energia sobrando para servir mais gente. Olha que lindo, né, gente? Então, é muito maravilhoso a gente começar a buscar esse conhecimento, entendendo que a gente precisa cuidar de nós. E que o trabalho, ele é muito bem feito, você dá o seu melhor. E a pessoa tem que valorizar o que você está dando. E ela tem que querer também. Querer se transformar, querer se modificar. Ela tem que fazer o movimento, a parte dela. E muitas vezes a parte está no financeiro. Porque quando dói no bolso, a pessoa dá mais valor àquilo ali que está acontecendo. Não é verdade? Quando você paga uma consulta com alguém, você dá valor àquilo ali. Você aproveita, você se dedica. Olha, eu tô me tratando como psicóloga, eu aproveito cada segundo que eu tô com ela. Essa semana eu recebi um atendimento de maca com ervas. Eu me entreguei ali. Me entreguei naquele atendimento, pedi muito a cura do meu corpo físico, porque eu sei que é o meu corpo físico e o meu mental, que são os corpos que estão mais desequilíbrio nesse momento. Então, pedindo, né, clareza e lucidez a toda a equipe espiritual para que eu consiga, né, equilibrar todas essas partes da minha vida, né, que é isso que eu tô buscando. Então, a gente tem que tirar essas crenças tão limitantes, né? Tão limitantes. Então, você não nasceu para ser só um curador pobre, você não nasceu para isso. Entendeu? Você não veio aqui para isso. A espiritualidade não quer que você passando aperto. A espiritualidade não quer, e não quer mesmo. A espiritualidade não quer que você passe por isso. A espiritualidade quer que você possa se dedicar cada vez mais às práticas espirituais, que você possa se dedicar às suas meditações, aos seus conhecimentos, que você cobre pelo seu trabalho, que eles vão estar ali te sustentando, para você auxiliar a humanidade com cada vez mais consciência, discernimento, clareza, lucidez. E isso já tira total de nós aquela ideia de que para ser terapeuta a gente tem que trabalhar de graça. É verdade. A apometria trouxe tanta consciência pra gente, né, Kelly? Tanta consciência. Então, quem é próspero ajuda muito mais gente. Quando você tá próspero, quando você tá feliz, você ajuda muito mais gente. Você se transforma, não é verdade, Kelly? Quando você é próspero, quando você tem dinheiro, quando você vive daquilo ali, você imagina o quanto eu me dedico para todo esse trabalho, porque eu só vivo disso. É muito diferente de quando eu tinha que ir para o hospital, bater cartão ponto, trabalhar com outras pessoas de energia baixa. Hoje não, hoje eu cuido da minha energia, eu vivo mais introspecta, eu vivo só para isso. Então eu cuido da minha energia, eu posso fazer minhas meditações, os meus estudos. Eu me dedico, eu tô muito mais leve para ajudar a humanidade. Você consegue ter esse discernimento? Que você consegue ser muito melhor, né? Tudo flui com muito mais facilidade, né, Kelly? Fica tudo mais lindo. E se você cura vidas, você tem obrigação de curar o próprio financeiro seu. Você tem que curar essa dor, né? Você tem que curar esse sentimento tão pequeno, que foi enraizado em nós, nos nossos ancestrais.
mostrando que todo o trabalho da luz você tinha que só se doar. Não. Vamos ver o padre. O padre, ele se dedica somente para a igreja. Ele não trabalha fora. Ele vive estudando, ele vive se dedicando para a paróquia. Não é assim? E ele ganha por isso. E bastante, ganha tudo que precisa. Não é verdade que é assim? A pessoa que só vive de casa de religião, né? Se Deus quiser que trabalha para a luz, auxilia muitas pessoas, vive disso, se dedica para isso, tá ali disponível para todo, é um pronto-socorro, se dedica para todas as pessoas que estão chegando ali, não é verdade? Que coisa linda! Então a gente tem que tirar, né, da nossa mente que ser terapeuta é trabalhar de graça. E buscar cada vez mais o marketing digital, buscar cada vez mais esse conhecimento para você se expandir. Não é mais no portão que fica a plaquinha. Não é divulgando trabalho, tá? Na internet, trabalhando nas redes sociais, trazendo a sua mensagem para a humanidade. Trazendo a sua mensagem para a humanidade. Olha só. Se nesse momento você cobra barato, tem agenda vazia ou depende de indicação, você não é um terapeuta ruim. Você só está preso no arquétipo do terapeuta falido. E hoje pode ser o dia em que você decide sair dele. E é verdade. Hoje pode ser o dia que você decide sair desse caminho. Que você se jogue, que você se entregue. Você não é um terapeuta ruim, você é maravilhoso. Você só tem que tirar da sua mente que o teu trabalho tem que ser de graça, porque daí você não consegue se entregar. Você não consegue dar o melhor de você. Não é verdade? Quando você se der o melhor de você, você vai começar a receber por isso. Se entregando, vivendo somente da terapia, divulgando o teu trabalho, divulgando nas redes sociais, divulgando, falando sobre isso. É tão importante, você não tem noção o quanto isso é importante para a humanidade. Certo? Gratidão. Quanta coisa bonita, né, a gente falou hoje, pra gente acordar, nós terapeutas. E não pensa que é só você que tem essas crenças, porque eu acabei de falar várias minhas. Vergonha, às vezes, de falar o preço para um vizinho, né? Então, a gente tem, e nós estamos buscando nos libertar, entender que não é assim, que isso está errado, a espiritualidade está junto. Imagina, os mentores estão comigo e com a Camila. Como que podia eu achar que não pode cobrar, né? Se eles estão ali se doando, sabem que a gente vive desse trabalho. E eles nos sustentam, não nos falta nada, nada. É muito maravilhoso. Eu sou muito grata, toda a espiritualidade de luz, muito grata. Então, bora lá, começar a divulgar teu trabalho. Exige todo um direcionamento, exige todo um posicionamento, tá? Para você fazer o trabalho digital. Então, você para de postar tudo que é coisinha e começa a postar trabalho espiritual, teu trabalho espiritual. Claro, não deixar de mostrar a tua parte humana, mas tem que ter um bom senso. Porque agora você é o seu trabalho, é a sua imagem, não é verdade? É a sua imagem que está ali. E você está vendendo a sua imagem. É certo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra quinta-feira, tá bom? Beijinho, tchau, tchau, gente!